Olá, bom dia a todos. Boa noite também, não sei que hora vocês vão assistir a aula, né? Bem, nós vamos fazer a devolutiva da nossa provinha que nós tivemos lá no dia 3 de junho, né, de constitucional. Tá ok? Bem, só passando alguns recadinhos para vocês aí. O nosso exame, ele vai estar previsto para o dia 15 de junho, tá? Então, os alunos que ficaram de exame, por favor, me procurem através do meu e-mail, no Instagram, para poder nós alinharmos aí como que vai ser a prova, como que vai ser, quais questões que vão cair. Tudo bem? Tranquilos? Então, vamos lá. Eu vou fazer a devolutiva para vocês e qualquer dúvida vocês também me mandem um e-mail. Então vamos lá. Primeira questão. Bem, na primeira questão, foi a única questão que, pelo menos eu, fazendo análise, eu identifiquei não um erro, né? Mas eu esqueci não. O que aconteceu? Havia uma alternativa E, na primeira, que era todas as alternativas estão corretas. E essa alternativa E acabou não indo para a prova, né? Eu faço ela no Word, depois eu tenho que lançar na plataforma. E ela acabou não indo, eu acabei não lançando a alternativa E, né? Que essa seria uma questão correta, tá? Então, eu vou explicar essa questão para vocês e já alertando que os alunos que colocaram a alternativa C, ok, acertaram. Quem colocou a B, por exemplo, ou a A ou a D, que saiu como errado, eu já corrigi, já analisei aluno por aluno, né? Que colocou, se eu não me engano, foram 3 ou 4 alunos. Então esse erro já foi corrigido, já sem nenhum problema, tá? Assinar a alternativa correta. A ação declaratória de constitucionalidade pode ser proposta por quem? Pelos mesmos legitimados do artigo 103 da Constituição Federal. Aonde que você pode encontrar, eventualmente, um erro? É na própria lei. Olha só que interessante. Se você for lá no artigo, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês. No artigo 13 da lei 9868, que disciplina a ação declaratória de constitucionalidade, olha só que interessante. Lá, isso aqui eu imprimi recente, faz um mês que eu imprimi isso aqui, do próprio site do Planalto, né? Está escrito assim, artigo 13. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade. Né? Depois, aí está lá. 1. Presidente da República. 2. Mesa da Câmara dos Deputados. 3. Mesa do Senado. 4. Procurador-Geral da República. Tá errado. Né? Tá errado. Até vou colocar aqui agora. Não. Mesmos legitimados da ADI. Tá? Então a própria lei cochilou lá no site de não ter o quê? Colocado essa ressalva. Ou ela colocou aqui, vide artigo 103. Ah, tá, da Constituição Federal. Lá tá falando, olha, podem propor ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade. Pum, 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 pum. Ótimo. O que deveria estar aqui na lei, o quê? É tirar isso aqui. É tirar esses 4 incisos. Então, já foi solucionado esse problema, ok? Vamos lá. Segunda questão. Sobre a DPF, é incorreto afirmar que. É incorreto afirmar que. Vamos lá. Bem, o que é incorreto aqui? Primeira coisa, essa questão é interessante porque, na verdade, ela faz um rascunho, não, como é que fala? Um resumo
do que seria uma DPF. Isso é interessante. Alternativa A. Pode ter por objeto, lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Verdade. Bom. Incluídos os anteriores à Constituição, quando relevante o fundamento da controvérsia constitucional a seu respeito. Perfeito. É uma característica que a DPF tem, que eu digo que é uma característica atemporal, né? Ela pode analisar tanto atos anteriores à Constituição Federal como atos, óbvio, né, posteriores. Mas o mais interessante é a análise dos anteriores, o que pode pegar você desprevenido aqui, né? É possível sim, está correta esta questão, portanto não é a nossa alternativa. Nós estamos buscando o quê? Alternativa incorreta. Bem, estão legitimados para sua propositura, dentre outros, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República e entidade de classe de âmbito nacional. Legal. A partir de agora nós vamos dar uma análise na Lei 9882/99, que é a lei que disciplina a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ok? Olha só. E já no artigo 2º, ele fala o seguinte, a lei fala o seguinte: podem propor arguição de descumprimento de preceito fundamental os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Legal. O que tem a ver aqui? O governador do estado ou do distrito, PGR e a entidade de classe de âmbito nacional podem propor. Portanto, a alternativa está correta. C. Possui caráter subsidiário, uma vez que não será admitida quando houver qualquer outro meio eficaz para sanar a lesividade a preceito fundamental resultante de ato do poder público. Isso aqui é uma característica da DPF. Você não deve entrar com a DPF primeiro. Ela é subsidiária. Vamos ver. Pode ser feito por súmula vinculante? Pode. Então faça. Pode ser feito por ADI? Pode. Então faça. Tá? Por ADCOM, eventualmente? Pode. Então faça. Então, o caráter subsidiário ele é realmente uma característica da DPF. Tá ok? Então, essa aqui está correta. D. Caberá agravo da decisão de indeferimento da petição inicial no prazo de 5 dias, mas será irrecorrível a decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido na arguição. Isso aí está lá no artigo 4º, parágrafo 2º, né, da Lei 9882. Tá ok, gente? Bem, e aonde está a incorreta? Poderá ser deferida a medida liminar para que os juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, quaisquer, inclusive se decorrentes de coisa julgada. Nossa Senhora, né? Nós aprendemos que a coisa julgada ela é quase... né? Aliás, eu tinha um professor, o professor Antônio Carlos Marcato, que ele dizia que a coisa julgada, na verdade, existe um manto sagrado da coisa julgada, né? Porque você não pode brincar com as decisões judiciais. Uma vez que houve uma decisão, transitou em julgado, você não pode ficar a qualquer tempo, por qualquer motivo, você querendo rever isso aí. Existem algumas hipóteses, vocês sabem, se não aprenderam ainda em processo civil, vão aprender, né, que são as chamadas as querelas nullitatis insanáveis, né, aquelas contendas que não podem mais ser sanadas, que podem ser sanadas, né? Então, a querela nullitatis insanáveis, ela nunca vai sanar, tá? Mas isso vocês vão aprender em processo civil. No caso, a coisa julgada aqui, inclusive se decorrente de coisa julgada. Não, se tiver coisa julgada, não tem como. Estamos diante aqui, essa é a alternativa incorreta. Aí, beleza? Terceira questão. Suponha que o município aprove lei que proíba o transporte remunerado de passageiros por meio de uso de aplicativos, sob a justificativa de que a lei orgânica local condiciona o exercício desse tipo de atividade
a prévia autorização da entidade federativa, que no respectivo ato avalia a capacidade do agente econômico garantir a segurança dos usuários. Para apurar a compatibilidade do diploma legal com a Constituição Federal, o Procurador-Geral da República propôs a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o STF. Considerando a situação hipotética, a respeito do controle concentrado de constitucionalidade e com base na jurisprudência do Supremo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Uma questão bem difícil. Vários pontos para que a gente possa analisar. Vamos lá. Bem, primeiro, a alternativa correta é a alternativa D. A norma deve ser considerada inconstitucional, pois a criação artificial e injustificada de reserva de mercado ofende o princípio da livre iniciativa, que foi o argumento utilizado no caso concreto, aí do caso de Uber, né? Isso já faz um tempo, já 1 ano e pouco já isso aí. Isso foi o argumento utilizado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Mas vamos avaliar por que as questões estão incorretas. A revogação da lei antes do julgamento da DPF importará necessariamente perda do objeto da ação. Não necessariamente. Por quê? Muito embora você tenha revogado, mas houve ofensa a um preceito fundamental. Tá? Então, se houve ofensa, mesmo revogada a lei, antes do julgamento, deve prosseguir a DPF para poder avaliar se à época que foi feito houve ofensa a preceito fundamental. B. A DPF não deve ser conhecida, dado que a norma pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo. Lei municipal? Não, né? Não, nós vimos isso em controle. Essa questão aqui, na verdade, ela envolveu bastante o conceito de controle, né? Não, nós vimos que a DPF não deve ser conhecida, dado que a norma pode ser objeto, né? Aqui ela deve ser conhecida, porque a norma ela não pode ser objeto, tá? Então é um trocadilho aqui, né? Você inverte para você saber o porquê que essa questão estaria errada. C. A norma deve ser considerada constitucional, porquanto o município dispõe de competência para dispor sobre trânsito e transporte. Olha só, ele tem trânsito local. Tá? O que está em jogo aqui, na verdade, é o trânsito do Brasil inteiro. Essa foi a pegadinha desta questão. É óbvio que o município aqui, aliás, está dentro da competência do município a legislar sobre o trânsito local. Isso aí é tranquilo. Lá no artigo 25 da Constituição Federal, certo? Mas não a questão em tese aqui do problema. Então você tem que alinhar a alternativa com o problema. Não estava falando aqui sobre trânsito local. E aqui ele veio, atravessou e falou, não, a norma deve ser considerada constitucional porque o município pode legislar sobre trânsito local. Poder ele pode, mas não era o que está se discutindo aqui no caput da questão, certo? E aí, as normas municipais não podem ser objeto de DPF, razão que deverá levar o tribunal a não conhecer a ação. Ô louco, né? Sim, a DPF nós vimos, ela pode, a DPF ela conhece de norma federal, estadual e municipal, tá? Então, o erro está aqui. Quarta questão. Em recente julgamento da DPF 132, o Supremo Tribunal Federal, diante da possibilidade de 2 ou mais interpretações razoáveis sobre o artigo 1723 do Código Civil, que trata sobre a união estável entre homem e mulher,
reconheceu a união homoafetiva como família. Nesse caso, é correto afirmar que a técnica de interpretação utilizada foi... Bem, eu fiz questão de colocar essa questão para vocês, porque quando eu dei controle para vocês e falei da interpretação conforme, um dos exemplos que eu utilizei foi justamente a interpretação do que é família, certo? O Supremo deu uma interpretação conforme, no caso, dando um elastério, né? Dando uma amplitude para o conceito de família. Né? Conceito de família, o que é? Homem, mulher, filhos. Não. Conceito de família é homem, homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, filhos, se tiver. Ou seja, ele deu uma interpretação conforme o caso exigia. Tá? Então, nós tínhamos visto isso, até lembrei de vocês. Falei, vou colocar essa questão porque vimos isso aí durante as aulas. Então é a D, alternativa correta. Quinta questão. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, conceder-se-á. Isso aqui foi uma questão de graça que eu dei para vocês. Mandado de injunção, até porque nós tínhamos falado na última aula antes da prova sobre as chamadas omissões inconstitucionais. Tá ok? D de dado, mandado de injunção. Sexta. A arguição de descumprimento de preceito fundamental previsto no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal tem como legitimados os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade e também casa com o artigo 2º, inciso 1 da lei, né? Da lei que rege, que é a 98, eu sempre confundo as duas, a 9868 de 99. Bem, as demais questões, né? Alternativa E, por objetiva apenas a análise dos atos normativos anteriores. Não, posteriores também, óbvio. Objetivo exclusivo reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato da administração pública federal e estadual. Faltou o quê? A municipal. E tem por objetivo exclusivo reparar lesão a preceito fundamental resultante de lei ou ato normativo federal e estadual. Praticamente repetiu aqui, né? A C e a D. A C e a D estão erradas pelo mesmo motivo. Tá ok? Sétima questão. A decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em ADPF, em regra, não é retroativa. Em regra, não é retroativa? Né? Bem, veja só. A regra é que ela seja retroativa. Né? Então, se tivesse assim, em regra é retroativa, estaria correto. Mas ele colocou em regra não é retroativa. Né? Toma cuidado com os efeitos, porque você sempre tem que ver qual que é a regra e qual seria a exceção. Vimos em todos os controles, né, de constitucionalidade, ADI, ADCOM, ADI por omissão, ADPF, né, que a regra, né, em regra, ela é retroativa, tá? Porque o ato nasce ruim. Então vem a decisão do Supremo, em regra, tem que voltar. Esse seria o natural, né? Eu até brinco. Isso foi o que eu aprendi quando eu estava na faculdade, que é anterior à lei de 1999, certo? Agora, depois de 99, e óbvio, depois de 99 e um pouco antes ainda, o Supremo já manifestava já em seus acórdãos a necessidade de dar um efeito pró-futuro. Lembra que nós vimos isso? Né? Ou seja, ele falou, quer saber uma coisa? As relações havidas daqui para trás, tudo bem. Daqui para frente vai ser assim. E assim vai. Tomem cuidado. A alternativa correta é a B. B de bola. Vincula os órgãos do poder público, que está no artigo 10, parágrafo 3º da lei já citada aí para vocês. Né? Da lei 9882, que trata da arguição
de descumprimento do preceito fundamental. As demais alternativas são todas ridículas. Vincula somente o Poder Judiciário, produz efeito somente entre as partes, não que o próprio parágrafo terceiro fala que ele erga omnes. E depois vincula o Poder Legislativo a partir de resolução do Senado Federal? Não, imagina. Tá bom? Oitava questão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Alternativa C. Controlam as omissões normativas. Bem, onde está errado aqui? A. Devem ser propostos junto ao Supremo. Jamais. O mandado de injunção, jamais. Né? Devem ser propostos. O mandado de injunção, ele até pode ser proposto perante o Supremo. Nós vimos lá no artigo 102, inciso 1 da Constituição Federal, a possibilidade de mandado de injunção direto no Supremo, mas ele é muito específico, tá? E aqui, vocês viram que ele utilizou a palavra devem. Se tivesse colocado a palavra podem, olha, poderia estar correta essa questão também, tá? Porque a ADI por omissão é no Supremo, e o mandado de injunção pode ir no Supremo. Aqui está o erro, tá? B. Possui os mesmos legitimados. Jamais, jamais. O mandado de injunção pode ser... O mandado de injunção tem dois tipos, né? O individual e o coletivo. Tá? O individual, óbvio, cada cidadão, basta provar que ele é cidadão, né? E a prova de cidadão se faz pelo exercício da capacidade eleitoral passiva, né? A capacidade de ser votado, ou seja, ativa, a capacidade de votar, né? Basta então juntar o seu título de eleitor e comprovar que você não tem nenhuma falta, né? Você votou ou justificou em todas as eleições. Pronto, é isso, tá? Então os legitimados jamais são os mesmos, jamais. D. São instrumentos de controle preventivo da constitucionalidade, jamais. Não. No máximo, eles são instrumentos de controle repressivo. Né? Depois, preventivo, jamais. Tá? São instrumentos para apenas analisar as omissões normativas anteriores à CF de 88. Não. Posteriores. Até eles não podem analisar as omissões anteriores. Tá ok? Nona questão. Vamos lá. A respeito da DPF, assinale a alternativa correta. A ADPF criada com o objetivo de complementar o sistema de proteção da Constituição Federal, constitui instrumento de controle concentrado de constitucionalidade a ser ajuizada unicamente no Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Essa é a alternativa correta. Vamos ver as demais. A ADPF pode ser ajuizada mesmo quando houver outra ação judicial. Não. É o caráter subsidiário que nós já conversamos. Se tiver outra ação judicial, essa ação vai ser proposta, não a DPF. C. O conceito de preceito fundamental foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei 9882, segundo o qual apenas as normas constitucionais que protejam os direitos e garantias fundamentais podem ser consideradas preceito fundamental. Jamais. O conceito de preceito fundamental, ele vem esculpido, na verdade, pela doutrina, mas mais ainda, pelo Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal, na análise de cada caso, que vai avaliar se ali é um preceito fundamental ou não. Quando eu dei essa aula para vocês, eu ainda compilei para vocês vários preceitos fundamentais espalhados por todo o texto constitucional, para dar uma ideia, tá? Mas mesmo assim, quem dá a palavra final sobre o que é preceito fundamental é casuística, é o Supremo Tribunal Federal. E a última alternativa aqui é a D. Na ADPF, não se admite a figura do amicus curiae. O que é o amicus curiae? É o amigo da corte, né? Vejam só os senhores. Amicus curiae seria uma intervenção de terceiro, tá? Genericamente é uma intervenção de terceiro,
na qual esse terceiro, que pode ser uma entidade, que pode ser uma pessoa, enfim, ele participa da ação. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na arguição, descobrimento do preceito fundamental que tratava do aborto anencéfalo, vários amicus curiae participaram da DPF, tá? Entidades da pastoral, entidades médicas ligadas, né, aí ao aborto, várias entidades participando como amicus curiae dentro da ação, né, da arguição de descumprimento, tá? Então, não se admite, não. Admite-se a figura do amicus curiae, tá? 10. Assinale a opção correta no que diz respeito ao controle das omissões inconstitucionais. Bem, a alternativa correta é a D. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão que objetive a regulamentação de norma da Constituição Federal somente pode ser ajuizada pelos sujeitos enumerados no artigo 103, sendo a competência para o seu julgamento privativa o Supremo Tribunal Federal. Perfeita. Bem, por que as demais estão erradas? Vamos lá. O mandado de injunção destina-se à proteção de qualquer direito previsto constitucionalmente, mas inviabilizado pela ausência de norma regulamentadora. Não é qualquer direito. São aqueles direitos elencados no artigo 5º, inciso 71, que nós já vimos já, né? Nacionalidade, piriri, pororó, não são quaisquer direitos, né? Mas sim aqueles elencados no artigo 5º, inciso 71, ok? B. Omissão inconstitucional pode ser sanada mediante dois instrumentos. O mandado de injunção, ação própria de controle de constitucionalidade concentrado, tá errado, e ação direta de inconstitucionalidade por omissão, instrumento de controle difuso. Muito pelo contrário. É exatamente ao contrário. O mandado de injunção, ele é instrumento de controle difuso, feito por qualquer juiz em qualquer local do Brasil. Já a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela é fruto, na verdade, ela é externa o controle concentrado, feito diretamente perante o Supremo. Ok? E a última alternativa, na omissão inconstitucional total ou absoluta, o legislador deixa de proceder à completa integração constitucional, regulamentando deficientemente a norma. Bem, o que está errado aqui? É um erro muito sutil, diga-se de passagem. Quando ele fala regulamentando deficientemente, se ela é deficientemente, ela possui uma deficiência, ou seja, parte dela pode ser aproveitada. Então ela não é total ou absoluta. Porque a inconstitucionalidade que nós vimos aqui, ela pode ser parcial ou total. Certo? Se tivesse escrito aqui, ó, na omissão inconstitucional parcial, na qual ela regulamenta deficientemente, aí ele estaria correto. Tá? Então, é um erro muito sutil da questão. Total, regulamentando de forma total. Ou melhor, não regulamentando de forma total. Tá ok? Ficou assim então. Gente, muito obrigado. E espero vê-los aí. Não sei se eu vou dar penal para vocês no 6º semestre, que vocês estão indo para o 6º, né? Ou processo penal, mas, de qualquer forma, vamos ver se a gente se encontra no semestre que vem. Tá ok? Até mais. Tchau, tchau.